Olá, amigos, eu sou o Gilmar e esse aqui é o seu canal na linha de contato. Seja bem-vindo. Bem, pessoal, ontem, segunda-feira, dia 10 de fevereiro de 2025, durante uma entrevista dada à rede de notícias Fox News, Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, lançou uma espécie de ameaça aos ucranianos. Não é nenhum segredo que Trump está de olho nas reservas minerais da Ucrânia, que valem trilhões de dólares. E nessa entrevista dada na segunda-feira, ele mais uma vez exigiu que o Volodymyr Zelensky entregue parte desses recursos como pagamento pelos bilhões de dólares em ajuda que já foram fornecidos pelos Estados Unidos. Tem uma frase que diz que não existe jantar grátis. Tá aí a cobrança. O Trump tem um interesse particular em assumir o controle sobre as reservas ucranianas de terras raras. Ele já deixou isso bem claro. O presidente norte-americano disse à Fox News que já comunicou ao Zelensky que quer 500 bilhões de dólares em terras raras. Em uma espécie de chantagem, o Trump disse que a Ucrânia pode voltar a ser controlada pelos russos algum dia. Nas entrelinhas, algumas pessoas entenderam aí que ele quis dizer que sem a ajuda financeira e militar dos Estados Unidos, os russos tomarão toda a Ucrânia. É só uma questão de tempo. E que em troca dessa ajuda para impedir que os russos tomem toda a Ucrânia, ele, o Trump, quer direitos de explorar 500 bilhões de dólares em terras raras. Meus amigos, aqui nós estamos falando apenas em terras raras, tem mais. Algumas mídias afirmam que o Trump não quer apenas essas terras raras ucranianas, ele também tem interesse, ele também quer outros minerais de grande valor estratégico, como lítio, titânio e urânio. De acordo com publicações de várias mídias, o presidente ucraniano já concordou com isso aí, ele já aceitou essas reivindicações. Como sabemos, o território da Ucrânia é muito rico em recursos naturais, incluindo, como a gente já disse, a gente já falou sobre isso em alguns outros vídeos, esses recursos aí incluem grandes reservas de lítio, titânio, urânio, gás natural, entre outras. E esses recursos despertaram a cobiça do Donald Trump, que após a sua posse como presidente lá dos Estados Unidos, deixou muito claro que parte desses recursos, ele quer parte desses recursos em troca da ajuda que seu país vem dando aos ucranianos. Em uma entrevista recente, dada a uma grande agência de notícias, o Zelensky disse o seguinte: se estamos falando em um acordo, então vamos fazê-lo. Somos a favor. Palavras do Zelensky. Algumas avaliações indicam que cerca de 20% das reservas minerais ucranianas estão localizadas em áreas que já são controladas pelas tropas russas. De acordo com a entrevista dada pelo Zelensky, a Ucrânia possui as maiores reservas de titânio da região noroeste da Europa, e isso pode ser um fator decisivo para as negociações com o Trump. O Zelensky disse, que a fim de alcançar uma aliança benéfica para os dois países, ele quer discutir a exploração desses recursos diretamente com o Donald Trump. E se você, meu amigo, gosta desse nosso trabalho e se você deseja nos ajudar a manter o canal funcionando, pode fazer a sua contribuição pelo Valeu ou pelo Pix, e a chave a gente deixa sempre na descrição dos nossos vídeos. E não se esqueça aí, amigo, de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar o nosso trabalho. Clique também no sininho para acionar as notificações. Isso tudo é importante, isso tudo nos ajuda muito. Em uma entrevista recente, dada ao jornal britânico The Guardian,
O Volodymyr Zelensky disse que está pronto para uma troca de territórios com o presidente Vladimir Putin. Lembrando que a Rússia controla um pouco mais de 20% do território ucraniano, enquanto que as forças do Zelensky controlam apenas uma pequena parte lá em cima, lá no território russo de Kursk. E aos poucos os russos estão retomando esse pequeno pedaço de terra. Se demorar as negociações, provavelmente não vai sobrar muita coisa para o Zelensky usar como moeda de troca. Na entrevista ao The Guardian, o Zelensky disse que quer trocar um território por outro. Diante da atual situação em que os russos possuem vantagem em termos de mão de obra e de equipamentos e vêm aos poucos tomando mais e mais terreno dos ucranianos, o Zelensky não disse quais territórios ucranianos ele vai pedir em troca do pequeno pedaço de Kursk. Ele disse que não sabe qual parte da Ucrânia ele vai pedir de volta, pois, segundo ele, todos os territórios ucranianos são importantes. Por isso, não existe uma prioridade sobre qual território poderá ser cedido, ser entregue aos russos. Isso aí foi o Zelensky que disse nessa entrevista ao The Guardian. Nessa mesma entrevista, ele disse que sem o apoio dos Estados Unidos, a Europa não tem força suficiente, não tem condições para fornecer as garantias de segurança que ele quer para a Ucrânia. Para tentar conquistar o apoio do Trump, o Zelensky indicou que poderia dar gordos e lucrativos contratos para as empresas norte-americanas, para elas atuarem após a guerra na reconstrução da Ucrânia. Zelensky já pensa lá na frente, depois da guerra, acreditando que ele vai continuar administrando alguma coisa. E mais uma vez, ele sinalizou o acesso privilegiado dos Estados Unidos aos valiosos recursos minerais daquele país. Ultimamente ele tem falado muito, em praticamente todas as entrevistas que ele dá a grandes meios de comunicação, ele tem sinalizado essa entrega de recursos naturais da Ucrânia para comprar o apoio dos Estados Unidos. Ele já entendeu que não dá mais. Então ele precisa desse apoio e está disposto a entregar tudo o que os Estados Unidos quiserem. Essa é a impressão que ele tem passado para a gente. Ele disse que aqueles que estão ajudando a salvar a Ucrânia irão renová-la e que está disposto a discutir tudo isso em detalhes. Meus amigos, não sei se vocês perceberam, mas todas essas informações mostram que a água já chegou no pescoço e bateu aquele desespero no Zelensky e em toda a sua turma. Há até poucas semanas ele não queria negociar, ele fazia um jogo duro aí e ele chegou a dizer que não cederia terras para o Putin. No passado, ele chegou mesmo a assinar um decreto proibindo qualquer negociação de paz com o Putin. Nós já falamos sobre isso em um vídeo anterior. Pois é. Depois de ingenuamente eles terem sido levados a acreditar que poderiam derrotar militarmente a Rússia e assim eles contribuíram para a destruição do país. Eles agora entenderam que terão que entregar os bilionários recursos minerais do país para tentar salvar alguma coisa, salvar o que resta da Ucrânia. Mas existe aí, meus amigos, um pequeno detalhe que parece que o Zelensky não está levando em conta. Para isso tudo aí dar certo, é preciso primeiro combinar com os russos. Parece que não combinaram, não. Por enquanto, parece que o Putin está confortável, ganhando o terreno ucraniano e se esforçando para que uma possível negociação ainda demore bastante. Na segunda-feira, dia 10,
O governo russo informou que, para haver algum tipo de negociação, a Ucrânia e seus parceiros, seus apoiadores, seus financiadores, eles têm que cumprir integralmente todas as condições impostas pelo Vladimir Putin. Portanto, dadas as atuais condições lá na linha de frente, quanto mais demorar um acordo, pior será para a Ucrânia. Bem, pessoal, é isso. Nós paramos por aqui. Obrigado pelo seu apoio, pela sua companhia. E eu te espero em nosso próximo vídeo. Obrigado por tudo e até o nosso próximo trabalho.